Olá! Nesse vídeo vamos entender o que é, para que serve e como utilizar uma carga eletrônica. Como exemplo, vamos utilizar esse equipamento. É um projeto que eu montei. Se você quiser saber como eu montei essa belezinha, assista também o vídeo 2, onde eu explico toda a parte de construção dele. Vamos lá? O que é uma carga eletrônica? Basicamente, uma carga eletrônica é um equipamento que consome de forma controlada a energia gerada por uma fonte de energia. Quando você conecta a carga eletrônica a essa fonte de energia, o que vai acontecer é que a carga eletrônica controla o consumo de energia, modificando os valores de tensão, corrente e resistência de forma programada, permitindo que você teste todos os parâmetros da sua fonte de energia. E como é que ela faz isso? Ela faz isso através do controle de sua resistência interna. Esse resistor interno da carga eletrônica é que terá suas características modificadas para controlar tensão e corrente. Então vamos analisar a corrente que passa pelo equipamento e a queda de tensão. Quando o resistor interno aumenta seu valor, a corrente obviamente diminui e a queda de tensão aumenta. Se acontece o contrário, ou seja, se o resistor fica menor, a corrente aumenta e a queda de tensão diminui. Além disso, nós temos que nos preocupar também, quando usamos uma carga eletrônica, com os parâmetros externos. O primeiro é a resistência dos cabos de interligação da carga eletrônica à sua fonte de energia. Essa resistência pode afetar os resultados, já que pode ocorrer uma queda de tensão na resistência representada pelos cabos. Além disso, a própria fonte de energia também tem uma resistência interna que pode provocar queda de tensão. Então, esses parâmetros não podem ser esquecidos quando nós estivermos utilizando o nosso equipamento. Normalmente a carga eletrônica vai medir a corrente que passa por dentro dela e vai medir a tensão, ou melhor, a queda de tensão, dentro da própria carga eletrônica. Então, separando aqui o resistor representado pelos cabos de interligação, o que é possível fazer? Primeiro, vamos tentar usar cabos de interligação espessos. Utilizei aqui cabos 10 AWG. São cabos relativamente espessos, mais espessos do que os cabos tipicamente utilizados em instrumentos de medição. Se eu uso o cabo mais espesso, eu tenho uma menor resistência que vai afetar menos a medição da carga eletrônica. Por quê? Porque a queda de tensão nesses cabos será menor. Outra opção, também interessante, é separar a medição da corrente da medição da tensão. A corrente continuará sendo medida aqui dentro da carga eletrônica. Já a medição da tensão, eu passo a fazer ela do lado de fora, ou melhor, lá próximo da fonte de tensão. Para isso, eu uso cabos de sensor que vão medir apenas a tensão elétrica, não vão medir a corrente. Como vai haver medição apenas da tensão elétrica e lá próximo da fonte de energia, a queda de tensão aqui nos cabos de interligação pode ser desprezada. Essa é chamada medição a 4 fios. E ela é feita separando a conexão da carga da conexão do sensor. Para demonstrar todas essas funcionalidades, vamos utilizar o meu projeto, que, como foi visto no outro vídeo, foi baseado em um kit de baixo custo de carga eletrônica. Qualquer pessoa que possua um kit compatível pode repetir tudo o que nós vamos fazer aqui. Talvez apenas as últimas funções que vieram nessa última versão não estejam disponíveis, mas isso não deve atrapalhar. Após ser ligada, a carga eletrônica inicializa e mostra a tela padrão dela. Vamos controlá-la usando apenas 4 botões: o mais, o M, o menos e o on-off. O M serve, por exemplo, para selecionar o modo de operação. Segurando ele e usando o mais e o menos, podemos selecionar os diversos modos de operação.
Uma vez selecionado o modo de operação, usamos a tecla M para selecionar o dígito que nós queremos alterar do parâmetro e mais e menos para alterar o valor desse dígito. É bem intuitivo. Uma vez selecionado o valor desejado, utilizamos o botão On/Off para ativar a carga eletrônica ou desativá-la. Quando pressionado por alguns segundos, o botão On/Off serve também para chamar a tela de configuração inicial. Temos diversos parâmetros que podem ser configurados. Bom, mas chega de conversa, né? Vamos ver os testes em cada um dos modos de operação dessa carga eletrônica, para ver como funciona e quais são as aplicações principais. Vamos falar basicamente dos 4 principais modos de operação de qualquer carga eletrônica, inclusive dessa que nós estamos avaliando, que são os modos de corrente constante, tensão constante, resistência constante e potência constante. Como o próprio nome diz, né, em cada um desses modos, você escolhe um dos parâmetros para que a carga eletrônica o mantenha constante quando ela estiver conectada à fonte de energia que está sob teste. O primeiro modo é o modo de corrente constante. Esse modo de corrente constante, ele, como o próprio nome diz, mantém constante a corrente que passa pela carga eletrônica, independente da tensão que a fonte de energia está injetando na carga. É o modo mais comum de utilização de uma carga eletrônica, porque com esse modo você consegue fazer diversas operações, principalmente e mais comumente o teste de estabilidade de tensão em uma fonte. Então, se a fonte está dizendo que entrega 1 ampere, a pergunta que sempre fica no ar é: quando ela me entregar 1 ampere, ela vai manter aquela tensão para a qual foi especificada? Aquela fonte de 12 volts. Se eu colocar 1 ampere nela, vai continuar sendo 12 volts? Além disso, você consegue medir, por exemplo, a capacidade energética em ampere-hora de pilhas e baterias, para saber se aquela pilha recarregável, por exemplo, que você adquiriu, se ela realmente entrega aquela capacidade energética que você contratou. Ou até para avaliar pilhas mais antigas e baterias, para ver se elas ainda têm condições de atender à demanda. Vamos ao teste. Para testar a operação do nosso projeto, a carga eletrônica, montei esse setup, onde eu tenho aqui uma fonte regulada, que também é outro projeto meu, o link está nos comentários, e um multímetro. Nesse momento o multímetro está acompanhando a tensão de saída da fonte. Essa fonte, nessa saída específica, não tem indicador de tensão, por enquanto. Então temos aqui uma saída de 4,64, aqui 4,63 indicado na carga eletrônica. O primeiro teste que nós vamos fazer é um teste onde nós vamos submeter a a fonte de alimentação a uma corrente constante. Observe que aqui eu tenho 1,2 ampere. Eu vou reduzir um pouquinho essa corrente, já que ele não precisa disso tudo para fazer o nosso teste. Então eu vou reduzir aqui para 0,5 ampere, meio ampere. E vou acionar, ela está no modo CC, ou seja, no modo de corrente contínua. Ela vai puxar 500 mA da minha fonte de alimentação. Observe a tensão que está aqui. Eu vou ativar nesse momento a carga eletrônica. Houve uma pequena queda de tensão, mas eu tenho lá a medição de corrente indicando 499, 500 mA, ou seja, em torno de 500 mA. Se eu alterar a tensão da minha fonte eletrônica, a minha fonte, eu vou ter aqui, ó, o crescimento da tensão, mas a corrente vai continuar sendo a mesma. Independente da tensão a qual eu submeto a carga eletrônica, eu continuo tendo a mesma corrente. Daí é que vem o conceito de corrente constante. Eu tenho lá os 500 mA independente da tensão que eu submeto.
O próximo modo é o modo de tensão constante. Nesse caso, a carga eletrônica fará todo o esforço necessário para manter a tensão sobre ela constante, independente da corrente. Para isso, ela vai contar com a resistência interna da fonte de energia. Ou seja, se a tensão subir, ela vai elevar significativamente a corrente, reduzindo sua resistência interna, para que ocorra uma queda de tensão na resistência interna da fonte de energia, mantendo a tensão. Então, esse módulo é bem interessante para testar fontes de corrente, como por exemplo alguns carregadores. O carregador normalmente funciona como fonte de corrente e não de tensão. Serve também para testar drivers de LED e painéis solares. Então, o modo de tensão constante tem essa aplicação. Vamos ao teste. Nesse outro modo, a carga eletrônica está configurada para tensão constante. Eu configurei para 5 volts. Observe que a fonte de tensão está com 4 volts, 4,1 volts aproximadamente. Como a tensão que está sendo submetida à carga é inferior à tensão que eu configurei, ela se funciona como se fosse um circuito aberto, não passa nada. Vamos ligar para ver? Liguei e veja que não circula absolutamente nenhuma corrente pela carga eletrônica. No entanto, à medida que eu aumento essa tensão, quando ela ultrapassar 5 volts, ela vai começar a consumir uma corrente significativa. Para quê? Para impedir que a tensão vá além de 5 volts. Veja que ela cresce rapidamente aqui. A corrente cresce rapidamente para que eu não passe de 5 volts. Então ela mantém a tensão em 5 volts, independente da corrente que for necessária. Nesse caso, ele mantém a tensão. O terceiro modo é o modo de resistência constante. Nesse caso, a carga eletrônica se comporta como um resistor de alta potência e 100% configurável. Você vai definir qual é a resistência elétrica que a carga vai oferecer à fonte de energia conectada a ela, e ela vai se comportar como um resistor, dissipando toda a potência que houver passando por ela. Vamos ao teste. Nesse modo, a carga eletrônica está configurada para resistência constante, e eu configurei uma resistência de 10 ohms. Dessa forma, a carga se comporta como um resistor de 10 ohms de alta potência. Vamos testar. No momento, a fonte está entregando 2 volts. Quando eu ligar a carga eletrônica, a corrente que vai passar por ela será de 2 volts dividido por 10, ou seja, cerca de 200 miliamperes. A tensão caiu um pouquinho, né? Não entendi porquê, mas vamos lá, vamos elevar um pouquinho a tensão. Olha lá. Então eu tenho sempre no mostrador de baixo 1/10 do que tem no mostrador de cima. Se eu elevar a tensão, vamos lá para 5 volts, alguma coisa, veja que sempre tem 1/10 porque eu coloquei 10 ohms. Elevando mais ainda a tensão, sempre 1/10. Ou seja, a carga eletrônica está se comportando como um resistor de 10 ohms. O quarto modo é o modo de potência constante. Nesse caso, o que vai ocorrer? A carga eletrônica vai modificar o valor da sua resistência virtual interna, fazendo com que a tensão e a corrente sejam controladas para manter o mesmo produto. Ou seja, quando a tensão subir, ela vai reduzir a corrente e vice-versa, para que o produto tensão-corrente seja constante. O produto tensão-corrente representa a potência. Esse modo é especialmente interessante para testar conversores DC-DC, para verificar se a potência de saída corresponde efetivamente à potência especificada. E também para testar fontes com tensão variável, para verificar se ela consegue entregar a mesma potência independente da tensão que você escolher na saída. Vamos ao teste. Outro modo bastante interessante é o modo de potência constante. Eu configurei aqui para que a potência fique
em 0,2 watts, independente das condições de tensão e corrente. Nesse momento a tensão é de aproximadamente 2 volts. Observem aqui a tensão, aqui também. Eu vou ativar a carga eletrônica. Para que ela mantenha 200 miliwatts, ou seja, 0,2 watts, sob tensão de 2 volts, ela vai ter que suportar uma corrente de apenas 100 mA. Ou seja, à medida que eu for aumentando a tensão agora, o que vai acontecer é que a corrente vai cair, de forma que o produto seja mantido, que aparece aqui no visor, seja mantido em 0,2 watts, independente da tensão que eu colocar. Além dos 4 modos básicos, essa carga eletrônica oferece 3 modos adicionais, 2 deles bastante interessantes. O primeiro desses 2 especiais é o teste de baterias. O que é que esse modo faz? Ele verifica as pilhas e baterias em diferentes regimes de carga. Vai colocando correntes cada vez maiores e avaliando a resistência interna e a capacidade máxima que aquela pilha ou bateria suporta. Existe um risco, né, associado a esse teste, se você não estiver monitorando, você não recomenda, é importante estar sempre monitorando, de você exigir uma potência além daquela que é recomendável para aquela bateria ou aquela pilha. Para isso, você tanto pode monitorar, verificando a temperatura daquela fonte de energia, seja pilha, seja bateria, como também pode fazer um monitoramento automático. Esse modelo de carga eletrônica oferece a opção de conectar um resistor de medição de temperatura externo. Eu não fiz essa conexão no gabinete, porque eu não pretendia fazer testes automáticos, eu sempre estaria presente durante os testes de pilhas e baterias, mas quem tiver interesse pode adaptar um sensor de temperatura também no resistor externo, e esse sensor de temperatura pode acompanhar o processo de avaliação de pilhas e baterias, desligando o processo caso a temperatura ultrapasse um determinado patamar configurável. Vamos ao teste. Assim como é possível testar fontes de alimentação e circuitos diversos, obviamente também é possível testar pilhas. Eu vou fazer o teste agora com essa pilha AA recarregável para ver o que é que pode ser feito. Para facilitar a visualização, eu coloquei a câmera bem perto do visor. A bateria está conectada. Vou mudar o modo aqui para teste de bateria. Pronto, vamos ativar o teste. Aguardo um pouco. Ao final, ele indica a resistência interna da bateria. O último modo que eu vou demonstrar para vocês é o módulo de teste de fontes. Através desse modo, a fonte de energia é submetida a diferentes regimes de corrente cada vez maiores e é verificado pela carga eletrônica o que é que acontece, qual é a queda de tensão, se há instabilidade. Essa corrente vai aumentando aos poucos até chegar àquele ponto em que você perde a estabilidade ou tem uma queda de tensão muito significativa. O teste nesse momento para e a carga eletrônica mostra qual é a especificação daquela fonte. É interessante, por exemplo, para você avaliar carregador de celular. Vamos ao teste. O módulo para conexão externa simplifica bastante o teste de carregadores e eliminadores de pilha. Vamos fazer um teste com 2 carregadores. Primeiro eu vou pegar esse carregador aqui, um carregador comum usado para Arduino. Eu vou conectar o pino dele aqui. Ele já indicou que a tensão do carregador é de 12 volts. Vamos ver como é que ele se comporta. Vou mudar aqui para a função de teste de fontes. Bom, está ativado o teste de fontes, vamos iniciar. Ele vai testar sobre diversos regimes, eu vou aproximar aqui a câmera.
sobre diversas correntes. Ele está verificando o comportamento de potência para depois dar um diagnóstico desse carregador. Veja que ele verifica a queda de tensão sobre diversos regimes de corrente e a potência obtida. Veja, depois de alguns minutos, quando finalmente dá um erro, ele classifica o carregador informando que é um carregador de 1,4 A com a potência de 13,8 watts. A corrente máxima de 1,5 A e potência máxima de 15,6, ou seja, ele categorizou o carregador. Vamos fazer um teste com outro carregador agora. Esse outro carregador tem um outro tipo de contato, mas também previsto aqui no módulo de conexão externa. Então vamos conectar. Está conectado, aproximadamente 5 volts, né, um pouco mais. Vou colocar agora no modo de teste de fonte externa o carregador. Pronto, vou mandar iniciar o teste agora. E tudo acontece como aconteceu antes. Ele vai submeter a fonte a diversas cargas diferentes e verificar o comportamento. Como isso vai demorar um pouquinho, eu vou pular o vídeo. Esse teste pode demorar bastante, mas ao final, esse mesmo demorou 8 minutos, mas ao final ele categoriza o carregador, dando 2,6 A de corrente de saída, potência de 8,24 e também as correntes máximas e potência máximas do carregador que foi conectado. Pode ser bastante útil. Em qualquer um dos modos de operação que vimos, é possível fazer a medição a 4 fios. Existem, nesse caso, duas formas de fazer isso. Uma no kit original do fabricante, que está aqui representado aqui do lado esquerdo, e outra usando a montagem que eu fiz, colocando o kit dentro de um gabinete. No kit original, temos 4 conectores que podem ser interligados 2 a 2, juntando-se os contatos positivo e negativo de tensão e corrente, para a medição a 2 fios. Nesse caso é interessante usar fios espessos, né? Já que haverá uma queda de tensão que pode distorcer os valores medidos. E na 4 fios, eu separo as conexões e ligo fios que podem ser, não precisam ser tão espessos, diretamente à fonte de energia. Na prática, como funciona o processo? Esse aqui é o módulo principal e aqui estão os 4 conectores que eu mostrei ali na figura do manual. Para fazer uma medição a 4 fios, os fios mais espessos são colocados nas extremidades, positivo e negativo, ligados diretamente na carga, e no centro os fios mais finos para medição de tensão. Então é preciso parafusar e desparafusar toda vez que fizer qualquer mudança aqui na ponta de prova ou quiser fazer outro tipo de interligação, mas a 4 fios a ligação é essa. Se for a 2 fios, tem que se interligar esses pinos da esquerda e também esses 2 pinos da direita. Já no gabinete que eu montei, esses 4 conectores estão aqui ligados a conectores fêmea banana isolados, permitindo que você conecte e desconecte ponta de prova com muito mais facilidade. A interligação ou não dos positivos e dos negativos é feita através de um circuito que eu mostrei lá no outro vídeo e que é ativado através desse botão. Ativando o sensor, essas conexões entre os 2 negativos e os 2 positivos são desfeitas, permitindo a medição a 4 fios. Na prática é bem simples. Nesse caso aí nós temos os conectores de maior espessura conectados na posição de carga, medindo a corrente. O que é que eu tenho que fazer? Ligo um cabo para medição de tensão, pode ser um cabo bem mais fino,
e ligo diretamente à fonte de energia. Depois eu aperto o botão para separar a medição de carga e sensor, ou seja, fazendo a medição de 4 fios. Outra opção que o produto oferece é o controle remoto via Bluetooth em celulares iOS e Android e também em computadores rodando Windows. É um controle bem limitado. Em termos funcionais, você vai conseguir fazer muito pouca coisa com ele. Mas eu acho que pesquisando um pouco mais, talvez desenvolvendo um software, consiga fazer alguma coisa interessante. Bom, isso encerra nosso vídeo, espero que tenham gostado. Lembro que vocês me ajudam bastante curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Até a próxima, um abraço.